Talvez você esteja acompanhando esse banho de sangue. Futuros dos Estados Unidos caem, Nasdaq cai 4%, S&P cai mais de 2,5%. Small caps caem mais de 4%. VIX sobe quase 40%, índice de volatilidade. O dólar cai 0,63% a 102 dólares, muito por conta do iene, que está subindo mais 3% versus o dólar. Além disso, o peso mexicano, que é um par da nossa moeda do real, está subindo 3% agora. Os outros pares estão semi-comportados no momento. Na Europa, bolsas despencam também na casa de 2,5%. Na Ásia, Nikkei caindo 12%. Na Coreia do Sul, mais de 8%, quase 9%. E o nosso EWZ, índice Ibovespa em dólar, a pré-abertura dos Estados Unidos está caindo 3%. Desculpa por tanto pessimismo. Esse é o pessimismo que está dando sequência ao que aconteceu no final da semana passada. O mercado vai de 0 a 100 muito rápido. A gente passou de querer ter dados econômicos mais fracos para que fizesse com que o Fed cortasse juros lá nos Estados Unidos, para dizer que o Fed está demorando muito para cortar juros e tem um pânico com relação a uma recessão global. Não só os dados na sexta de payroll, que vieram muito abaixo das expectativas, mostrando uma desaceleração econômica nos Estados Unidos muito grande, talvez o principal motivo pelo que está sendo circulado é o iene japonês. O iene japonês, que estava há pouquíssimo tempo atrás a quase 162 dólares, agora está a 141 dólares. Isso dá mais de 12% de desvalorização em mais ou menos um mês. E aí, explicando esse movimento, por que ele é tão importante? Porque por décadas o Japão manteve a taxa de juros em zero ou negativo. E aí os investidores pegavam dinheiro emprestado sem custo, a custo zero, dinheiro emprestado de graça, e aplicavam em outras economias. No caso, no início a gente estava falando muito de como que isso estava afetando o real, só que eles não só pegavam e aplicavam em juros em outras economias, mas pegavam e compravam equity, compravam ações de diversas empresas. Com esse movimento brusco, Japão subindo juros, o dinheiro já não é mais de graça, eles acabam tendo que comprar iene para pagar suas dívidas e vender o que estava em contraparte ao iene. Iene para cima, o resto para baixo. Não consigo precisar o valor exato desse estoque de trade para ser feito ainda. Mas esse cara aqui, Ren Neuer, que é uma figura importante no mercado cripto, ele postou na sexta-feira que ele tem uma estimativa para esse trade ser de mais de 4 trilhões de estoque ainda para ser feito. Então é claro que não dá para saber se vai ser tudo desfeito, não dá para saber como que ele chegou nessa conta, mas são valores extremamente grandes. E agora o mercado fica naquela esperança de que o Fed entre para salvar o colapso dos preços. A gente tem agora para a reunião de 18 de setembro 95% de chance de corte de juros, mas não mais de 0,25%, e sim de 0,5%. Será que isso vai acontecer mesmo? Para você ter uma ideia, há uma semana atrás era 11% de chance de cortar 0,5% versus 88% de cortar 0,25%. Estamos nesse patamar aqui de 95% para a chance de cortar 0,5%. Enfim, vamos ver se o mercado consegue forçar o Fed a fazer esse corte. Enquanto isso, nessas horas de pânico, o mercado meio que para de fazer contas. E aí é quando você tem que entender qual que é o seu perfil de investidor de verdade. Qual que é a sua posição, se você está especulando, se você está investindo para longo prazo. Se você estiver investido para longo prazo, pode ser que venham ótimas oportunidades. Falando em investidor de longo prazo, se liga nesse meme aí, ó. Warren Buffett entrando no seu escritório hoje pela manhã. Isso porque a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, reportou que está com muito caixa, falando inclusive que está vendendo Apple. 277 bilhões em caixa, olha como é que está o gráfico de caixa comparado a todo o período histórico. Será que o velhinho acertou de novo? Então, tem muitos indicadores importantes para essa semana. A gente teve PMI de serviços na China que vieram acima das expectativas, o que seria bom se não tivesse nessa sessão de pânico. De resto, a gente tem IPCA aqui no Brasil saindo na sexta. Muitos reportes de resultado aqui no Brasil, com destaque segundo aqui para Bradesco. A gente tem Petrobras reportando na quinta, enfim, bastante resultados. Esse gráfico bonito feito pelo João Castaldo. Meio-dia e meia a gente tem o Lula falando, e depois do pregão às 18 horas, Mary Daly, que é a presidente do Banco Central de São Francisco, ela vai falar à imprensa. Pode ser que ela fale alguma coisa aí com relação aos preços desse pânico que está rolando. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até a próxima.